E o governo francês anunciou agora há pouco que o país enfrenta uma quarta onda da pandemia. O primeiro-ministro disse que exatamente a variante Delta já é responsável pela maioria dos casos na França. Diante desse cenário, um passaporte de saúde será exigido na entrada de museus, cinemas e nas piscinas em pleno verão por lá. De Londres, Cecília Malan vai conversar agora com a gente sobre esse assunto. Cecília, explica, por favor, como é que vai funcionar esse passaporte de saúde na França e como é que foi a reação das pessoas diante desse anúncio. Explico sim, Lilian. Oi para todos vocês aí no Brasil. Olha, enquanto o Reino Unido aposta no fim das restrições, graças à vacinação bastante avançada, a França introduziu hoje, como você disse, uma espécie de passaporte sanitário, passaporte de saúde. O chamado Passe Covid comprova se a pessoa foi vacinada, tem um teste negativo ou se recuperou recentemente da doença. Por enquanto, o documento é necessário para entrar em museus, teatros, salas de cinema e, como você disse, piscinas públicas. Mas parlamentares discutem hoje à tarde se devem ampliar o uso para incluir também cafés, restaurantes, shoppings e até o transporte público a partir de agosto. Hoje, visitantes que não tinham feito o download do aplicativo tiveram a entrada recusada no Museu do Louvre. Ontem, o ministro da Saúde francês, Olivier Véran, confirmou 18 mil novos casos em 24 horas. Semana passada, para vocês terem uma ideia, a média era de 7 mil por dia, ou seja, houve aí uma disparada de casos de 150%. Nunca vimos um aumento tão acelerado, disse o ministro. Cientistas apontam para a variante Delta, mais contagiosa, que está se espalhando rapidamente pelo país. A obrigatoriedade do passaporte sanitário divide, claro, os franceses, que costumam ser contra qualquer interferência do Estado na vida pessoal deles. Alguns manifestantes foram às ruas protestar, eles temem atitudes discriminatórias contra quem, por qualquer razão, não puder tomar a vacina. Mas grande parte da população, Lilian, entende que esse passe Covid pode ser uma solução temporária para evitar um novo lockdown, que é o que absolutamente ninguém mais quer. Agora, aí no Reino Unido, né, Cecília, o governo, como você disse, está afrouxando as regras, está num processo de liberação das medidas de restrição, mas também tem uma polêmica em relação aos requisitos de entrada nos aeroportos. Explica, por favor, para a gente o que está sendo discutido por aí. A confusão nos aeroportos é grande, Lilian. Para você ter uma ideia, um deles aqui em Londres não atualizou os computadores com as novas regras que passaram a valer a partir de segunda para quem volta de países da lista amarela. Isso gerou filas gigantescas. A indústria de turismo vem criticando faz tempo esse sistema de semáforo do governo britânico. Por enquanto, turistas não entram aqui vindos diretamente de países da lista vermelha, considerados de alto risco para a Covid, como Brasil e Índia, por exemplo. A maioria dos países europeus está na lista amarela e, como eu disse, a partir dessa semana caiu a obrigatoriedade de fazer quarentena em casa ao voltar de um desses lugares para quem recebeu as 2 doses da vacina no Reino Unido. Muitos turistas britânicos correram para aproveitar as praias gregas, sabendo que não precisam se isolar depois. Mas, como a gente já sabe, com essa pandemia nada é garantido e mudanças de última hora pegam muita gente de surpresa. A quarentena foi mantida, por exemplo, para quem chega da França, porque, segundo o governo britânico, a presença por lá da variante Beta, detectada pela primeira vez na África do Sul, preocupa muito. Ou seja, é uma imprevisibilidade que gera transtornos e que recebe críticas da oposição e também de deputados do próprio Partido Conservador do primeiro-ministro Boris Johnson. Lilian. Cecília, obrigada pelas tuas informações. Eu estava tão acelerada, nem te dei uma boa tarde. Boa tarde para você por aí, ótimo trabalho, tá? Até mais.